Bom dia, 7 horas no Juazeiro do Norte, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Vamos iniciar o programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. Estou aqui com Paulo Sérgio, operador de som, e também ele está no telefone 3512-2000, que você pode participar, mandando mensagem, áudio, fazendo perguntas, pedindo música. É para você que está me ouvindo este programa Dicas de Saúde. Hoje é Domingo do Senhor, dia 30 de agosto de 2020. Estamos no mês da Bíblia. Vamos entrar no mês da Bíblia, depois de amanhã. Estamos no mês das vocações, capacidade da igreja, do templo. Quando era 20%, eu entendia que era complicado, né? Já a pessoa entra, as pessoas, aí você diz, você não pode, já lotou. Ou então pegar uma pessoa e dizer, você saia porque passou dos 20%. Então, realmente, era difícil. Mas agora que é 50%, pode-se fazer o seguinte, dobrar as missas, né? Se fizer o dobro das missas, dá certinho, porque aí 50% dobra as missas, os padres estão celebrando menos missa, apesar de ter missas online, mas se dobrar as missas por pelo menos um mês, dá certinho. Então esperamos com muita expectativa que aconteça as primeiras celebrações eucarísticas, pois o sacramento da missa é o ápice da vida cristã, porque dentro do sacramento da missa, dentro do sacrifício da missa, está a presença real de Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Mas vamos dar o nosso bom dia para o nosso convidado de hoje. O nosso convidado de hoje é um médico neurologista, Dr. Henrique Brito. Ele chama-se Dr. Henrique Brito Alencar Alves, fez a sua especialização de neurologia no Hospital da Restauração em Recife, é neurologista do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, é neurologista do Hospital Regional do Cariri, é coordenador do internato e da residência de clínica médica do Hospital Regional do Cariri, é presidente da COREM, dos residentes do Hospital Regional do Cariri, é presidente da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia daqui do Cariri, Dr. Henrique Brito Alencar Alves. Bom dia, Dr. Henrique. Obrigado por ter aceito nosso convite para falar de AVC, falar de dor de cabeça, né? Dor de cabeça quem não tem, né? Falar de Alzheimer. Bom dia, Dr. Henrique. Bom dia, Dr. Péricles. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Bom dia aos ouvintes da FM Padre Cícero e do programa Dicas de Saúde. Fico à disposição e grato por poder tentar ajudar a tirar algumas dúvidas frequentes, né, da população. É o Dr. Henrique Brito, neurologista, ele que foi daqui mesmo da Estácia FMJ e tornou-se um grande médico neurologista, coordena a residência, que é quando os médicos terminam a graduação, eles vão se preparar em alguma especialidade. Aí tem várias especialidades, tem clínica médica, tem cirurgia geral, tem pediatria, tem ginecologia obstetrícia, tem saúde da família. E lá no Hospital Regional do Cariri também tem esse programa de residência médica que é coordenado pelo Dr. Henrique Brito. Dr. Henrique Brito, dor de cabeça, hein? Quem não tem? Quem já teve, quem tem? Tem gente que tem todo dia, tem gente que já teve, já sofreu e está melhor. Muito frequente, dor de cabeça, mas tem muitas causas. Quais as causas mais frequentes de dor de cabeça, Dr. Henrique Brito? É importante explicar para a população em geral que existem dois tipos de dores de cabeça diferentes, né? Na verdade, existem diversos tipos.
Mas basicamente nós temos dois grandes subgrupos de dores de cabeça. Existem as dores de cabeça que são adquiridas e existem dores de cabeça que são chamadas primárias, onde na verdade a pessoa já nasce com algumas características que predispõem o aumento da chance de desenvolver dor de cabeça em algum momento ao longo da vida. Todas as vezes em que alguém tem uma dor de cabeça, na verdade 99% das pessoas vão ter algum tipo de dor de cabeça em algum momento ao longo da vida. Isso aí não necessariamente significa que a dor de cabeça vai se tornar crônica, não necessariamente significa que a dor de cabeça vai ficar se repetindo. No caso das dores de cabeça que se repetem, é necessário fazer investigação. Existem centenas de doenças diferentes, adquiridas, que podem fazer a pessoa desenvolver dor de cabeça. E aí, nesse caso, não teria como a gente falar sobre uma dor que fosse mais frequente do que outras. Mas, partindo do pressuposto de que é uma dor que se repete, e de que foi feita uma investigação e que não foi identificado nenhum tipo de doença adquirida capaz de gerar dor, que significa que a gente está falando de uma dor chamada primária, uma dor de origem basicamente genética. Desse tipo de dor de cabeça, a mais frequente do mundo é a enxaqueca simples. E em segundo lugar, viria um tipo de dor de cabeça chamada de cefaleia tensional, que é um tipo de dor de cabeça associada a raiva, estresse, preocupação, cansaço, emoções fortes, ou estresse físico. Dicas de saúde no dia 30 de agosto com o neurologista clínico Dr. Henrique Brito, falando de dor de cabeça. Vai falar também de outras doenças neurológicas. Dr. Henrique Brito, como descobrir a causa da dor de cabeça? Um exame de imagem, ele está bem moderno, né? Nós temos tomografia, ressonância magnética. Um exame de imagem pode ajudar a dizer a causa, né, da dor de cabeça, que é tão frequente, mas que, como você falou, vai depender realmente da causa para ter um tratamento bom, não é isso, doutor Henrique? A primeira coisa que a gente tem que avaliar, como eu tinha comentado há pouco, é que toda vez em que alguém tem dor de cabeça, na verdade o médico, para poder dizer que a pessoa tem uma dor de cabeça, ele não inventa aquilo ali da cabeça, né? Sempre existe algum tipo de orientação científica, né? E existe um livro chamado Classificação Internacional das Dores de Cabeça. Nesse livro contém centenas de tipos de dor de cabeça diferentes. E nesses capítulos, que são correspondentes, sempre existem os critérios diagnósticos das dores de cabeça. Esses critérios diagnósticos sempre vão de A a D ou de A a E. Onde, independente do tipo de dor, o critério D ou E sempre é o mesmo. O médico tem a obrigação de provar que a pessoa não tem nenhum tipo de doença adquirida capaz de justificar aqueles sintomas. Então, todas as vezes em que alguém desenvolve algum tipo de dor de cabeça, independente do tipo, independente das características, é necessário fazer um exame de neuroimagem, uma tomografia computadorizada de crânio ou uma ressonância magnética de crânio, simples ou com as suas variações, que na verdade existem outros tipos de tomografia de ressonância, mas o intuito básico desses exames não é mostrar que tem doença, na verdade, quando a gente está falando de dor de cabeça primária. O intuito desses exames é provar que não tem nenhum tipo de doença adquirida, que não tem tumor, que não tem AVC, que não tem trombose. Na hora que você faz esses exames, os exames são normais, dependendo das outras características da dor, aí sim o médico pode dizer que a pessoa tem uma dor do tipo primária, do tipo enxaqueca, ou cefaleia tensional, ou qualquer uma das outras. Se por acaso na investigação e no exame físico a pessoa tiver algum tipo de alteração, então é possível de doenças adquiridas, como por exemplo tumor, AVC, darem dores de cabeça também. Mas tem que investigar. Hoje, além de coronavírus, estamos falando sobre coisas bem frequentes. Dor de cabeça. Daqui a pouco o doutor Henrique Brito vai falar sobre AVC, acidente vascular cerebral. E vai falar também sobre a doença de Alzheimer. Doutor Henrique, dor de cabeça para tratar, claro, depende da causa. Agora, tem medicamentos para tirar a dor de cabeça, né? Que todo mundo toma, né? Analgésico, o pessoal toma. E existem medicamentos que evitam que a dor de cabeça volte tanto, né? Então, um bom médico, o especialista em dor de cabeça é o próprio neurologista. Ele faz um tratamento para que a pessoa não tenha a vida toda de dor de cabeça, ou seja, dor de cabeça todo dia, toda hora.
evoluiu muito os medicamentos na medicina moderna. Então, o tratamento, doutor Henrique, de dor de cabeça. Pois não, em relação ao tratamento, como eu falei, basicamente a gente tem que, de uma maneira mais geral, né, dividir as dores de cabeça em 3 tipos. Existe o tipo de dor de cabeça que é extremamente comum, né, 99% das pessoas vão ter ao longo da vida, que é essa dor de cabeça episódica, né, que acontece porque acontece. Não tem a tendência de recorrer, não tem a tendência de ficar voltando ao longo do tempo. Para essas dores mais simples, o tratamento é utilizar apenas remédios de alívio, remédios sintomáticos. São esses anti-inflamatórios comuns que vendem nas farmácias, né? São os analgésicos simples. A pessoa faz um curso curto com esses anti-inflamatórios, com esses analgésicos, e depois fica bom, segue a vida de maneira normal. Se por acaso se tratar de uma doença adquirida, como por exemplo tumor, ou uma trombose, ou um AVC hemorrágico, o tratamento vai ser voltado para a causa do problema. Então não adianta dar remédio de alívio, né? A gente precisa tratar a causa. Se for um tumor, vai ter que fazer o tratamento específico. Se for um AVC, vai ter que fazer o tratamento específico. E aí a pessoa melhora da dor depois. Pode até fazer analgésicos também, mas na verdade o tratamento é voltado para a causa. Porém, se de repente a pessoa tem uma dor que fica voltando, né? Ela é uma dor crônica, uma dor recorrente. Foi feito os exames de imagem, os exames são normais, então não tem nenhum tipo de doença adquirida capaz de justificar aqueles sintomas. O tratamento é realmente voltado para essas dores do tipo primária. Conforme eu tinha explicado, os mais frequentes do mundo são a enxaqueca e a dor tipo tensão. Para tratar esse tipo de dor, assim como os outros tipos de dores crônicas, a gente precisa usar remédios que são chamados de remédios neuromoduladores. São os remédios que previnem a dor de cabeça de voltar. Na verdade, o uso crônico de analgésicos para esse tipo de dor de cabeça, eles têm uma tendência, na verdade, de fazer a dor aumentar de frequência, aumentar de intensidade ao longo do tempo. Então, na verdade, o tratamento visa evitar analgésicos o máximo que puder e utilizar esses remédios. Essas medicações que são chamadas neuromoduladoras, em linhas gerais, elas são tratadas com remédios que são originalmente de outras classes de remédios da medicina. A gente basicamente tem que usar de forma selecionada, né, remédios que são da classe dos remédios de pressão alta, remédio da classe dos remédios de depressão, remédios que tratam convulsão, remédios que tratam vertigem, um tipo de vitamina, e existe também remédios que são da classe dos antipsicóticos, que são remédios mais frequentemente usados para tratar doenças emocionais, doenças psiquiátricas. Certos remédios dessas classes de remédios da medicina têm propriedades secundárias, né, propriedades associadas, que são chamadas de neuromoduladores, então eles tratam as dores também. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Nós temos muitos comunicados, também locais, né? Comunicados, por exemplo, o Encontro da Palavra é um programa que está agora sendo veiculado, que vai ser veiculado, né? O mês da Bíblia, né? Então, na FM Padre Cícero, durante o mês de setembro, mês da Bíblia, o programa especial Encontro com a Palavra, de segunda a sexta, de 8 às 9 horas, apresentado pelo diácono Lula. Mais um programa dentro do contexto do mês bíblico. Estamos entrevistando o Dr. Henrique Brito Alencar. Ele é médico neurologista, ele está falando sobre dor de cabeça e vamos continuar ouvindo com atenção, porque ele vai dar dicas de como prevenir esses AVCs, acidente vascular cerebral, que, como ele falou, é a doença que mais mata no Brasil. Olha só, no geral, mata mais até do que coronavírus. Coronavírus estava matando muito, agora ainda está. Mas é esse período, né, de 6 meses, 5, 6 meses. E o AVC a vida toda matando, né? Em alguns países, infarto é a doença que mais mata. Mas no Brasil, o acidente vascular cerebral, em mortalidade, está mais do que o infarto. E quando uma pessoa tem dor de cabeça, doutor Henrique Brito, os grandes temores de uma pessoa que tem dor de cabeça é estar com um tumor, né? Um tumor no cérebro. Ou então a dor de cabeça seja o início de um AVC. O AVC, doutor Henrique, ele tem como sintomatologia a dor de cabeça ou não, ou depende do caso?
Essa é uma pergunta curiosa. Todas as vezes em que as pessoas têm dor de cabeça, ninguém nunca pensa que é doença maneira, né? Ninguém nunca pensa que é doença simples. Todo mundo sempre pensa que é tumor, AVC, derrame, trombose, aneurisma, falta de oxigênio na cabeça. As pessoas sempre falam sobre essas causas, né? Isso é muito comum de escutar. Na verdade, é importante entender que existem vários tipos de AVCs. Na verdade, a gente tem o AVC que é chamado de isquêmico, e existem os AVCs, os eventos hemorrágicos intracranianos. A chance de alguém ter um AVC chamado de isquêmico, onde de repente falta sangue circulando da maneira correta no cérebro e o cérebro pode ser machucado, a chance dessas pessoas desenvolverem dor de cabeça ela é uma chance pequena. Ela só acontece dor de cabeça nesses casos, que é o tipo de AVC mais comum que tem, né, responsável por 85% das vezes, se de repente a pessoa desenvolver algum quadro mais raro, principalmente com lesão das artérias do pescoço, né, que é por onde o sangue passa para chegar na cabeça, ou se por acaso a pessoa tiver uma complicação secundária da dor de cabeça, que é chamado transformação hemorrágica, onde você tem primeiro um AVC isquêmico e depois, naquele local do cérebro onde é machucado, pode acontecer um pequeno sangramento depois, isso pode fazer doer. Ou se de repente você tiver um AVC que é isquêmico, que é menos frequente, que pega uma parte de trás aqui do cérebro, chamada de circulação posterior, que tem sintomas mais inespecíficos, sintomas mais atípicos e que pode inclusive fazer a pessoa ter dor de cabeça também dentro do quadro clínico. Mas na verdade não existe um padrão específico de dor de cabeça que pode sugerir um AVC isquêmico, por exemplo. O que faz o médico achar isso daí é a dor de cabeça sim, mas dentro do contexto de uma série de outros sintomas que a pessoa pode desenvolver em consequência do machucado no cérebro. Já quando a pessoa desenvolve um AVC do tipo hemorrágico, então as dores de cabeça elas são mais proeminentes, elas são dores que chamam mais atenção. A dor de cabeça que chama mais a atenção para você ter que procurar uma assistência médica para investigar de forma mais rápida é um tipo de dor chamada dor entrovoada. Essa dor entrovoada, que é uma tradução meio imprecisa do inglês, ela é um tipo de dor que é súbita. Então, no instalar de dedos, a pessoa desenvolve a dor de cabeça com a intensidade máxima. Não é qualquer dor de cabeça. É considerada a pior dor de cabeça da vida da pessoa. Então, o tempo de instalação ele é muito curto, é questão de segundos, então súbito, e é a pior dor de cabeça que a pessoa já experimentou na vida. Ele é uma dor que dura bastante tempo, ela não passa. Essa dor é uma dor que precisa ser investigada, é muito importante. Ou, se a pessoa tiver outras dores de cabeça com características diferentes, e de repente, quando chegar na emergência ou na frente de um médico, o médico for examinar, no exame que corresponde ao sistema nervoso, ele tiver alterações no exame físico. Então, se tiver alterações do exame físico, junto com a dor de cabeça, isso aí pode significar uma dor adquirida. É basicamente isso. Não tem condições de a gente dizer assim, um padrão específico de dor que sugere doenças graves, tá? Mas eu diria basicamente isso. Em termos de AVC, é importante entender que as possibilidades de alteração no exame físico elas são muito grandes, elas são diversas. Inclusive, essa é a dificuldade que na emergência às vezes a gente encontra das pessoas darem o diagnóstico de AVC, porque não é tão fácil. Porém, se eu pudesse explicar para a população em geral 4 características diferentes que sugerem a possibilidade de AVC muito fortemente, seria, em primeiro lugar, sempre é uma doença súbita. AVC não é uma doença progressiva, ela aparece no instalar de dedos e os sintomas têm a instalação na sua intensidade máxima. Em segundo lugar, quando a pessoa desenvolve um negócio chamado de paralisia facial, a pessoa fica com a boca torta, fica com um rosto torto. Em terceiro lugar, seria uma fraqueza do mesmo lado onde o rosto fica paralisado. Então, o braço, com ou sem a perna, fracos, do mesmo lado. E em quarto lugar, quando você pede para a pessoa falar, ela tem uma voz meio embolada, ele tem dificuldade para articular as palavras. Então você pede para a pessoa falar uma frase mais comprida, como por exemplo, Brasil, país do futebol, ou papagaio é bonito, e aí a pessoa vai ter dificuldade de articular as palavras. Então, quando você pega uma pessoa que tem um quadro súbito de paralisia facial de um lado, de fraqueza do braço com ou sem a perna do mesmo lado e que tem dificuldade de articular as palavras, esse conjunto de 4 sintomas tem uma sensibilidade de 80% para dar o diagnóstico de AVC. Então, a população em geral precisa saber desses sintomas. Se por acaso a pessoa tiver dor de cabeça com esses sintomas, é necessário procurar emergência. E se por acaso não tiver dor de cabeça, mas tiver esses 4 sintomas, também precisa procurar emergência. Na verdade, não necessariamente precisa que o AVC venha acompanhar a dor de cabeça. Isso aí, na verdade, não é tão frequente assim.
Dicas de saúde na FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e do aparelho digestivo. Estou com Paulo Sérgio, operador de som, no telefone 3512-2000. E dicas de saúde para você viver melhor. Entrevistando o meu amigo Dr. Henrique Brito, médico neurologista do Hospital Regional, do Hospital São Vicente de Paulo. Daqui a pouco a gente vai dizer também o consultório dele lá no Crato. Grande médico, Dr. Henrique Brito, neurologista, falando de dor de cabeça, AVC, vai falar de Alzheimer. A administração da obra salesiana do Horto do Padre Cícero comunica a todos que não reabrirá na próxima terça. Não acontecerá a abertura na próxima terça, 1º de setembro, como estão anunciando que as igrejas vão abrir. Nesse sábado passado, ontem, foi divulgada as diretrizes para a reabertura gradual dos santuários de Juazeiro do Norte. Porém, além do santuário religioso, o Horto do Padre Cícero, é um dos principais pontos turísticos do município, impedindo a reabertura nessa fase, de acordo com o plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais do governo do estado do Ceará. Portanto, o Horto do Padre Cícero, o santuário, né, a obra salesiana, não será aberto no dia 1º, serão abertas as igrejas só para visitação, ainda não é para missa. Poderia ser com a presença de 50% da capacidade do santuário, mas o bispo diocesano, do Gilberto, ele ainda está analisando, refletindo para uma abertura breve de celebrações eucarísticas, ou seja, da missa. Por enquanto, dia 1º vai ser a abertura apenas para visitação ao Santíssimo Sacramento. A pessoa entra na igreja e fica no máximo meia hora. Acompanhe pela Rádio Padre Cícero, nesse 1º de setembro, às 9 da manhã, direto da Igreja Catedral, a transmissão ao vivo da celebração eucarística de encerramento da festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira da Diocese do Crato, nossa diocese. E essa celebração será presidida por Dom Gilberto Pastana, nosso bispo. Nesse sentido, excepcionalmente, não levaremos ao ar o programa Tempo de Paz, com o padre João Carlos Ribeiro, e o programa Experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. O programa do padre Reginaldo Manzotti, Experiência de Deus, será 11 horas, ou seja, após a celebração do encerramento da festa de Nossa Senhora da Penha. Informa Paulo Roberto Leal, coordenador de programação da FM Padre Cícero. Estamos falando com o Dr. Henrique Brito, que é médico neurologista, sobre dor de cabeça, AVC. Esse programa, se você não pode assistir agora, está com compromisso e quer assistir em outro horário, é possível, viu? Você pode entrar no site clubesintonia.com. Clubesintonia.com é o site do jornalista Tony Santos, meu amigo, meu compadre Tony Santos, jornalista, trabalha aqui na rádio também, tem seu programa, Sintonia, e tem esse site, clubesintonia.com. E ele tem o link Dicas de Saúde para você assistir qualquer hora, qualquer dia, né? Pelo menos por um período, né? Porque vai mudando o programa. Ele disponibiliza em podcast 4 programas. Aí quando há um novo programa, um daqueles 4 vai saindo. Mas também você pode assistir, e aí não sai nunca, fica lá gravadinho por um bom tempo, o podcast. Você baixa aplicativos podcast e tem o programa Dicas de Saúde em podcast. E também, se você entrar no YouTube e procurar o YouTube da Gastroclínica Vasconcelos, terá esse programa de hoje e os outros programas também que já aconteceram. Também aproveito para dizer que a Pastoral de Comunicação daqui da Paróquia Sagrado Coração de Jesus disponibiliza a missa de 9 horas e as outras missas nas redes sociais. Então, além de você ouvir a missa 9 horas aqui na rádio, você também pode assistir a missa acessando
PSCJ, tudo maiúsculo, PSCJ e minúsculo Salesianos. PSCJ Salesianos no Facebook ou então no YouTube. E aí você poderá assistir a missa. Ok? Vamos lá continuar falando com o Dr. Henrique Brito. Dr. Henrique, acidente vascular cerebral mata muito, né? Aqui no Brasil já chega a ser a primeira causa morte. Em outros lugares do mundo é o infarto. Então, acidente vascular cerebral, doutor Henrique, fale sobre essa doença que é tão perigosa. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas começam a acordar para a importância do AVC. A gente sabe que no mundo, a maior causa de morte, na verdade, é um infarto do coração. E a segunda maior causa de morte é o AVC. No Brasil, a gente às vezes é campeão em coisas ruins, né? No Brasil, o AVC já mata mais do que infarto desde 2011. Então, hoje em dia, no nosso país, o que mais mata não é infarto, não é câncer, não é infecção, não é acidente, não é violência. O que mais mata no nosso país desde 2011 é AVC. E isso é uma coisa muito importante. O conhecimento científico que gerou o conhecimento da sociedade civil geral, né, da população geral, em relação ao infarto, foi desenvolvido na década de 80. Estima-se que mais ou menos leve uns 20 a 30 anos para o conhecimento que é científico, né, passar para a população em geral. E isso aí fez com que da década de 90 para cá, as pessoas começassem a ter consciência de que se por acaso você sentir uma dor no peito, isso pode ser um infarto. Então, as pessoas correm para a emergência do hospital, para buscar atendimento. Na maioria das vezes, não é, o que é bom. Mas as pessoas não perdem tempo. Todo mundo com uma dor no peito corre para o hospital. Porém, o conhecimento científico que gerou as informações relacionadas ao AVC, eles foram publicados de 2005 para cá. Então, não faz tanto tempo assim. E o que acontece é que, se de repente a pessoa está em casa, de maneira súbita, desenvolve uma paralisia no rosto, uma fraqueza no braço e a dificuldade de articular as palavras, que tem uma probabilidade muito alta de ser um AVC, mais ou menos 80% de chance de ser um AVC quando a pessoa sente isso, as pessoas ficam em casa esperando passar, achando que é gase, achando que é problema emocional, achando que é nervosismo, problema de nervo. E nessa história as pessoas perdem a oportunidade de tratar. O AVC, eu não sei se as pessoas têm consciência disso, mas existe um tratamento que a gente pode fazer para tentar minimizar, tentar reverter um pouco do AVC. Só que esse tratamento com remédio, que só pode ser aplicado no hospital e aqui na região, só pode ser aplicado no hospital regional, é o único hospital que tem infraestrutura de fazer isso. A pessoa só tem condições de receber esse tipo de tratamento se a pessoa chegar lá em até 4 horas e meia do início dos sintomas. É importante entender que 4 horas e meia é para você começar a receber o remédio. E se de repente você chegar lá com 4 horas e meia batido, já não vai receber, porque existe alguns passos que têm que ser seguidos dentro do hospital até a pessoa poder receber os remédios. Tem que fazer exame, tem que o médico examinar, então isso leva algum tempo. E o que acontece é que quando a pessoa fica em casa, perdendo tempo, esperando passar, esperando melhorar, muito frequentemente a pessoa perde a oportunidade de fazer o tratamento que existe de melhor no mundo e que a gente tem na nossa região hoje, que é lá no hospital regional. Olha aí, então quem tem sintomas de AVC já sabe, né? Hospital Regional de Cariri. Lá em casa todo mundo já sabe, já disse. Se eu andar com a boca entronchando para um lado, se eu tiver faltando força no braço, na perna de um lado, me levem para o regional. Não adianta, por exemplo, ter Unimed e no hospital da Unimed não tem o trombolítico. Não adianta ter a Apivida e no hospital de fraturas não ter o trombolítico. Só tem no hospital regional. Acontece isso em Fortaleza também, viu? O pessoal tem diversos planos de saúde em Fortaleza, mas só faz esse trombolítico no Hospital Geral de Fortaleza, no HGF, né? Então é para lá que a gente vai quando está com suspeita de AVC. E tem que chegar rápido, né? Doutor Henrique falou aí, 4 horas e meia. Não, ele ainda vai dizer, né? Falou ainda não. Eu já estou antecipando uma pergunta que eu vou fazer mais na frente. Mas eu vou fazer primeiro essa. Doutor Henrique, já que o AVC é tão fatal, é tão perigoso, tem como evitá-lo? É possível? Não é possível? Porque tem a questão da idade também, né?
Mas quais são as coisas que a pessoa pode mudar na vida para não ter cedo uma trombose, um acidente vascular cerebral, um derrame? O senhor falou de uma coisa muito importante. Realmente existem fatores de risco. Quando a gente fala que chama fatores de risco, realmente são de risco. Não existe fator de certeza, né? Então, o que acontece? A idade é um fator de risco e a gente não tem como modificar. A gente envelhece todo dia e realmente quando a gente vai ficando mais velho, a cada dia que passa, né, aumenta a chance de ter novos AVCs. Então, isso significa que em algum grau, AVC é uma consequência possível da vida. Porém, existem fatores de risco que são chamados de modificáveis. E os principais fatores de risco que são modificáveis são aqueles que a gente sempre ouve falar. Na verdade, é o controle de outros fatores de risco de doenças do aparelho cardiovascular. É controlar muito bem a hipertensão arterial, né, a pressão alta, controlar muito bem diabetes, controlar muito bem colesterol alto. Na verdade, existe uma série de medidas que a gente pode fazer e que eu lhe diria que se por acaso todos nós, a sociedade em geral, conseguíssemos corrigir essas coisas, talvez a gente tratasse 80% das doenças ou mais. Seria o controle desses fatores de risco de doenças do aparelho cardiovascular, né? Tratar pressão alta, diabetes, colesterol e outras doenças eventuais que a pessoa pudesse desenvolver. Tentar evitar o uso de bebida alcoólica, tentar evitar o uso de tabaco, né? Cigarro, fumo em geral, evitar drogas ilícitas, conseguir beber água em quantidade adequada, pelo menos de 2,5 litros a 3,5 litros de água, dependendo do porte físico da pessoa e da região. Ter uma boa noite de sono, uma boa noite de sono com qualidade, uma boa noite de sono restauradora, né, rejuvenescedora, diminuir o estresse e fazer exercícios físicos com regularidade. Se todos nós pudéssemos fazer isso daí, eu diria que provavelmente a gente evitaria uns 80% das doenças. E essa é a mesma realidade para o AVC, que é a mesma realidade do infarto, né, de várias outras doenças do aparelho cardiovascular. Mas o que a gente pode fazer com maior facilidade, né, que é mais palpável, já que diminuir o estresse dificilmente a gente consegue, né, se pudesse todo mundo já teria diminuído, seria de controlar esses fatores de risco de doenças do aparelho cardiovascular, principalmente pressão alta, diabetes e colesterol alto. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, entrevistando o Dr. Henrique Brito Alencar, médico neurologista. Ele falou, né, do AVC e vai reforçar agora a história que eu falei, que tem que ir rápido para o Hospital Regional do Cariri. Não é, doutor Henrique? Porque esse atendimento, o trombolítico aplicado na veia, não pode passar de 5 horas, né? Preferência seria chegar em menos de 4 horas para fazer um exame de imagem, uma tomografia, e se for constatado o AVC isquêmico, né, a trombose chamada no popular, aí faz o antitrombótico, né, o trombolítico. Então, doutor Henrique, explique direitinho como é essa questão do atendimento exclusivo do Hospital Regional do Cariri para o AVC isquêmico. Sim, o senhor tem toda a razão. Eu posso lhe dizer que às vezes a gente não valoriza muito o que a gente tem, né? Mas na verdade a gente está numa região bem privilegiada. O Hospital Regional do Cariri, lá no Juazeiro, ele tem o que existe mais moderno no mundo para o tratamento de AVC isquêmico. O tratamento mais moderno que existe no mundo é a utilização de um remédio chamado trombolítico. Só tentando dar uma ideia mais geral, o que acontece? O AVC isquêmico, que é o AVC mais frequente, 80%, 85% dos AVCs que existem, ele acontece quando, de repente, por alguma razão, o sangue não consegue circular direito no cérebro, em uma certa região. E se, por acaso, o sangue não circula da maneira correta no cérebro durante muito tempo, isso termina fazendo com que os neurônios morram, aquela parte do cérebro ela morre, ela para de funcionar. E é isso que faz a pessoa se sentir mal, é isso que faz a pessoa desenvolver sintomas. O sangue não circula direito porque algo obstrui o vaso sanguíneo, algo obstrui a artéria que levava sangue para aquela região. E normalmente esse algo é um trombo, é um coágulo. Esse coágulo pode ser formado lá naquele local onde a obstrução aconteceu, ou esse coágulo pode migrar do coração ou de outros vasos sanguíneos até outras artérias, outros vasos menores. Mas em linhas gerais acontece uma oclusão, uma obstrução, um entupimento desse vaso.
Esse remédio chamado trombolítico, ele é um remédio justamente que ele afina o sangue, ele desmancha esses coágulos, desmancha esses trombos. E ele é um remédio que tem uma eficácia hoje cientificamente estabelecida. Ele faz as pessoas com AVC melhorarem, ele minimiza o tamanho do AVC, minimiza os sintomas, faz com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida depois, facilita a reabilitação, minimiza a gravidade do problema. Só que esse tratamento, que é feito com um remédio que é na veia, e existe uma série de particularidades na hora de você poder aplicar esse remédio, não é igual dipirona, esses remédios comuns, que o médico faz ali em 5 minutos e já resolve. Existe uma série de detalhes que têm que ser avaliados na hora de infundir esse remédio. Esse é um remédio que pode ser feito no hospital, como eu já tinha comentado antes. Esse remédio só pode ser aplicado na pessoa que tem AVC se por acaso a aplicação puder começar no máximo após 4 horas e meia do desenvolvimento dos sintomas. Não pode ser aplicado depois de 4 horas e meia, porque se por acaso for aplicado após 4 horas e meia, pode fazer, na verdade, o AVC piorar e fazer a pessoa ter outras complicações. Então, esse é um remédio que tem essa função de abrir aquele vaso sanguíneo, desmanchar o coágulo, desmanchar o trombo e fazer a circulação do sangue acontecer. Para isso, tem que ser feita uma série de exames diferentes, tem que passar por uma avaliação do médico que tem experiência de passar esse tipo de remédio, e a pessoa precisa estar numa unidade que seja especializada para tratar esse tipo de doença, que é o AVC, né? E a gente hoje em dia tem isso aí lá no Hospital Regional, e a maioria da população talvez não saiba, mas isso aí está à nossa disposição. Isso aí tem um potencial de fazer com que a gente mude a história natural dos AVCs, né? Quando acontece, e isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Olha aí, então a gente agora já sabe, né? AVC, Hospital Regional do Cariri. Mas aí quando o Hospital Regional do Cariri descobre, através do exame de imagem, que não é AVC isquêmico, é AVC hemorrágico, aí muda um pouco, porque essa injeção, esse trombolítico, não pode ser aplicado em AVC hemorrágico. Doutor Henrique agora vai falar para a gente. O AVC hemorrágico, doutor Henrique, o tratamento é diferente, não é isso? Bom, o AVC hemorrágico, ele já tem, na verdade, um tratamento totalmente diferente, né? O que acontece? Na verdade, quando a gente fala AVC hemorrágico, não é um tipo só de AVC. Existem 4 tipos de AVCs hemorrágicos, na verdade. Existe o AVC hemorrágico, que é chamado de hemorragia subaracnoide. Esse tipo de AVC acontece por uma ruptura de um aneurisma na cabeça. Isso faz com que aconteça um sangramento lá. Existe um tipo de AVC chamado de AVC hemorrágico intraparenquimatoso, que é um tipo de sangramento na cabeça que acontece à medida em que a pessoa vai ficando mais velha e quando tem fatores de risco de doenças do aparelho cardiovascular, principalmente a hipertensão arterial, a pressão alta ao longo do tempo. E a idade mais esse fator de risco, que é a pressão alta, principalmente, que é responsável por 80% desses casos, né, pode fazer com que surjam pontos de fragilidade nas artérias em alguns locais na cabeça. E eventualmente, dentro de um episódio de pressão alta, pode acontecer uma ruptura de um vaso sanguíneo desse, mesmo sem a presença de um aneurisma sacular verdadeiro. E a pessoa pode ter um sangramento. Existem ainda outros 2 tipos, que é chamado de hematoma subdural e hematoma extradural. Esses 2 aí que eu acabei de falar por último são AVCs que, com a frequência mais elevada, aparecem em vigência de pancada, de trauma na cabeça. Mas desses 4 tipos, o que é mais frequente de todos é o chamado AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Esse que acontece com a idade em pessoas que têm pressão alta. Esse tipo de AVC é responsável por aproximadamente 15% dos casos de AVC gerais. 80% a 85% das vezes AVC isquêmico, 10% a 15% das vezes, dependendo do local, da região, de onde a gente lê, seria esse AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Uma menor parcela, né, em torno de 3% a 5%, seria os AVCs causados pelos aneurismas, né, a ruptura de aneurisma, que é a hemorragia subaracnoide. Falando do mais frequente, que é esse hematoma intraparenquimatoso, na verdade, a maior parte dos pacientes não precisa de cirurgia. E isso é uma coisa que vai até contra a ideia que a população em geral tem desse tipo de AVC, né? Todo mundo sempre acha que quando sangra na cabeça sempre é caso de operar, mas na verdade não é. Os casos que tem de AVC hemorrágico desse tipo, que precisam de cirurgia, são os casos onde a pessoa, na hora do sangramento, desenvolve um aumento da pressão dentro da cabeça. Quer seja pelo aumento
da pressão causada pelo sangramento, né, pelo hematoma, pelo coágulo, ou se de repente o sangramento promover um aumento da pressão do líquido que a gente tem na cabeça. Em condições normais, na verdade, nossa cabeça é cheia de uma água, de um líquido, que é chamado de líquido cefalorraquidiano. E esse líquido, na verdade, ele não fica parado, ele circula. Eventualmente pode acontecer desses sangramentos promover uma dificuldade da circulação desse líquido, e esse líquido pode se acumular e também fazer a pressão aumentar dentro da cabeça. Na verdade, para esse tipo de AVC hemorrágico, o cirurgião só opera se a pessoa de repente desenvolver um aumento da pressão dentro da cabeça. Se por acaso a pessoa tem esse aumento da pressão dentro da cabeça e não opera, o que acontece é que além do AVC hemorrágico, que foi a causa do problema, pelo aumento da pressão dentro da cabeça, a pessoa pode começar a ter dificuldade da circulação do sangue em outras áreas do cérebro, que eram sadias, e essas áreas podem começar a ser lesadas, a pessoa pode começar a desenvolver outros AVCs isquêmicos associados. E isso piora muito o prognóstico, aumenta muito o nível de sintomas, o nível de sequelas. Então, o que o cirurgião faz é isso, ele avalia se a pessoa tem aumento da pressão dentro da cabeça por uma razão ou outra. Se por acaso tiver, é caso de operar. Se por acaso não tiver, não é caso de operar. O tratamento básico desse tipo de AVC hemorrágico chamado intraparenquimatoso é o suporte clínico, é tratar eventuais complicações que a pessoa pode ter, principalmente infecções, trombose nas pernas, embolia pulmonar e variações de alguns íons que a gente tem no sangue, sódio, potássio, que são relativamente frequentes e podem fazer a pessoa piorar de outras doenças, né, ao mesmo tempo em que está internado por causa do AVC hemorrágico. Além desse suporte clínico, o que acontece? Existe uma particularidade que é relativamente nova. Deve ter aproximadamente aí uns 8 a 10 anos só esse conhecimento. Então é um conhecimento considerado novo. Antigamente, na época que eu fiz faculdade, eu não sou tão velho assim, a gente tinha a ideia de que para os pacientes que tinham AVC, a pessoa tinha que ficar algo hipertensa, a pressão tinha que ficar um pouco mais alta. Só que nos últimos anos a gente, na verdade, se deparou com um conhecimento científico novo que vai totalmente de encontro a isso. Para os pacientes que têm esse tipo de AVC hemorrágico, uma complicação possível é a expansão do hematoma, a expansão do sangramento que pode acontecer dentro das primeiras 72 horas. Isso acontece em mais ou menos 1/3 das pessoas. Então a gente não tinha meios, não existiam remédios capazes de tratar isso daí, mas hoje em dia tem. Na verdade existe uma conduta hoje em dia que é mais moderna, que é de você fazer o controle rigoroso da pressão arterial, utilizando não qualquer remédio, não remédio via oral, utilizando remédio na veia, que é exclusivo de hospitais, chamado nitroprusiato de sódio, e através do uso desse remédio, com o controle rigoroso da pressão arterial, deixando a pressão arterial abaixo, a pressão sistólica abaixo de 14, abaixo de 140, atingido na primeira hora da admissão no hospital, através desse remédio na veia, e está associado a uma menor taxa de expansão secundária desse hematoma, né? Uma menor chance desse sangramento aumentar nas primeiras 72 horas e melhorando o prognóstico dessas pessoas. Então, é isso que existe de mais moderno hoje em dia. Dicas de saúde na FM Padre Cícero, ainda sobre a festa de Nossa Senhora da Penha, Catedral Nossa Senhora da Penha no Crato. Hoje, domingo, 30 de agosto, 9 horas, missa e consagração a Nossa Senhora da Penha, 15 horas, momento mariano, 18h30, novena e missa e 20 horas, mesa redonda. E a grande festa, como a gente já anunciou, dia 1º de setembro. Dicas de saúde, FM Padre Cis, que educa e evangeliza. Eu, Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo. Paulo Sérgio, operador de som, aqui no telefone 3512-2000. Você pode participar como um ouvinte de 72 anos. Falou que está com coágulo entre o lábio e o nariz. E teve alguns dias atrás quase um desmaio, um esfraquecimento e uma queda da consciência, mas que não foi total. Ouvinte, você tem que ir a um médico para avaliar esse coágulo e saber se tem alguma coisa a ver com o que você sentiu. Provavelmente não, mas que você precisa fazer uma avaliação médica, porque se você teve quase um desmaio, isso pode acontecer novamente. Falta detalhes, saber se você estava em jejum, saber como é sua pressão arterial. Então você tem que ir no médico relatar essas coisas para ele, viu? Outro ouvinte, ele perguntou o seguinte, um ouvinte:
Se o AVC isquêmico existe um remédio que dissolve o trombo e a pessoa pode melhorar, no AVC hemorrágico também pode usar uma medicação para acabar a hemorragia. Até teoricamente pode, mas tem que ter muito cuidado, depende da causa, né, do AVC hemorrágico, porque não existe uma medicação. E mesmo se existisse uma medicação que parasse o sangramento, esse sangue fica lá, né? O hematoma, ele fica lá e tem que ser avaliado e talvez removido. Então, realmente, o AVC hemorrágico é mais grave por isso. Como o doutor Henrique falou, são 4 tipos, mais ou menos, de AVCs hemorrágicos e não é simplesmente uma medicação que vai resolver. Tem que ser feita uma avaliação e saber se nessa avaliação vai ser necessário cirurgia ou não, neurocirurgia, né? A Universidade Federal do Cariri há um projeto de extensão voltado para arrecadar valores, cestas básicas e alimentos não perecíveis para serem doados à população carente em nossa região do Cariri. O projeto de extensão UFCA Solidária se aproxima de 4 toneladas de alimentos distribuídos a famílias nas cidades de Caririaçu, Crato, Barbária, Brejo Santo e Juazeiro do Norte. São aproximadamente 400 famílias contempladas com cestas de alimentos. Mas muitas outras famílias precisam do seu apoio, da sua doação. Há 3 formas de você ajudar. Primeiro, você pode entregar cestas básicas na portaria de qualquer uma das 4 sedes da UFCA. Campus Crato, Campus Barbalha, Brejo Santo e Juazeiro. Você pode marcar o dia e hora que o projeto de extensão vai buscar no seu endereço também. Basta enviar para o WhatsApp 88 3221 9421. 3221 9421. Terceiro, você pode transferir ou depositar qualquer valor na conta da Fundação ASTEF, 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 Fundação de Apoio à Universidade. Banco do Brasil, agência 1702, dígito 7. Banco do Brasil, 1702, dígito 7. Conta corrente, 39442, dígito 4. 39442, dígito 4. Mais informação, entre em contato com o WhatsApp 88-3221-9421, 3221-9421 e siga no Instagram, @UFCA_Solidária. Ajude, colabore e participe do projeto UFCA Solidária. O doutor Henrique Brito está falando agora sobre o AVC. Ele falou do AVC isquêmico e está falando agora do AVC hemorrágico. E teve essa ouvinte que fez essa pergunta interessante, mas que nem sempre é possível um médico reverter um AVC hemorrágico com a medicação. Doutor Henrique, os tipos de AVC hemorrágico para se fazer um tratamento adequado. Como é isso, doutor Henrique Brito? É importante ressaltar, para ficar bem claro para as pessoas, né, que na verdade esse AVC que eu estou lhe explicando, hemorrágico, que é o intraparenquimatoso, ele é diferente do aneurisma, do tipo de AVC hemorrágico por ruptura aracnoide. Esse tipo de AVC hemorrágico, né, que é a ruptura de aneurisma, ela é muito grave. Naturalmente é uma doença muito grave. E isso daí realmente é um caso cirúrgico. Tem que o cirurgião operar, quer seja por cirurgia de abrir cabeça, né, que é a cirurgia convencional, ou através daquela cirurgia mais moderna, né, que é semelhante a um cateterismo cardíaco, que vai por dentro do vaso sanguíneo, que é chamada de cirurgia endovascular. Precisa de alguma maneira ou clipar o aneurisma, né, quando você coloca um clipezinho para evitar ele ficar sangrando, ou emboliza o aneurisma através dessa cirurgia que é por dentro da veia, né? E isso aí é o que trata a causa base do problema, que é aquela ruptura, é uma ruptura do vaso sanguíneo, da artéria, né? Então isso aí realmente é uma doença eminentemente cirúrgica, mas diferente desse outro AVC hemorrágico, né, intraparenquimatoso, que é um tipo de AVC que na grande maioria das vezes o tratamento realmente é um tratamento clínico. Eventualmente precisa de operar, claro, mas na maioria das vezes o manejo é apenas um manejo clínico, né, com remédios e através dessas outras coisas que eu já expliquei. Doutor Henrique Brito, falando tudo sobre acidente vascular cerebral.
Agora ele vai mudar um pouco o foco, né? Porque eu vou perguntar assim. A população tem medo de várias coisas. Eu me incluo no pessoal que tem medo de perder a consciência, de perder a memória. Porque depois de uma certa idade isso pode acontecer. São as chamadas demências. Pode ser entre as demências o mal de Alzheimer. Doutor Henrique Brito. Tenho medo, muita gente tem. Grande temor da população. Mal de Alzheimer e outras demências, doutor Henrique. Essa pergunta é uma coisa curiosa. No dia a dia a gente escuta muitas pessoas, né? Com uma certa frequência as pessoas falam as mesmas coisas, né? E isso dá a ideia para o médico, né? Para o neurologista, do que realmente passa na maioria das pessoas, o que passa na cabeça, né? E é muito comum a gente escutar algumas coisas aqui no interior. Não sei se vocês já pensaram sobre isso aí, se o senhor também. Todas as vezes em que alguém tem dor de cabeça, pensa que é problema de vista. Quando fica tonto, diz que é labirintite. Quando esquece as coisas, diz que é doença de Alzheimer. E quando se treme, diz que é doença de Parkinson. A gente escuta isso aí o tempo inteiro. Só que, na verdade, não é bem assim. E existem diversas outras causas para esses mesmos sintomas. Não é tão simples de explicar, mas eu vou tentar fazer um resumo. Todas as vezes em que a gente desenvolve uma diminuição da capacidade intelectual, e lembre, memória é importante, faz parte da nossa capacidade intelectual, mas não é só a memória. Existem várias outras funções diferentes do cérebro que têm que ser avaliadas para você poder dizer que a pessoa tem uma diminuição da habilidade intelectual. Mas, partindo do pressuposto que a pessoa tem realmente o diagnóstico de uma diminuição da habilidade intelectual, quer seja associada ou não à diminuição de memória, se a pessoa tem uma diminuição de 2 ou mais da capacidade dos domínios cognitivos, né, do domínio da capacidade da mente, da memória, do raciocínio, se a pessoa tiver uma diminuição de 2 ou mais dessas funções, desse domínio, a pessoa recebe o nome de demência. Demência não é uma doença. Demência é, na verdade, um grupo de doenças. Demência nada mais é do que um termo que traduz essa diminuição da capacidade intelectual, mas não necessariamente significa uma doença. Demência é um grande grupo de doenças, então basicamente a gente tem 2 grandes subgrupos de demências. Existem as demências que são chamadas de primárias e existem as demências que são chamadas secundárias. Demência secundária significa que a pessoa é normal, adoece de alguma doença e por conta dessa outra doença desenvolve depois uma diminuição da memória, uma diminuição da habilidade intelectual. Por exemplo, a pessoa é normal, tem um AVC, por causa do AVC depois desenvolve demência. A pessoa é normal, tem uma meningite, por causa da meningite depois desenvolve demência. A pessoa é normal, desenvolve um tumor na cabeça, por causa do tumor depois desenvolve demência. Isso significa que essas doenças são doenças adquiridas. Essas doenças de forma isoladas, elas são menos frequentes como causa de demência. Mas quando você consegue somar nesse subgrupo de demências secundárias a grande infinidade de doenças capazes de machucar o cérebro de alguém e fazer a pessoa desenvolver uma diminuição da habilidade intelectual, termina que esse subgrupo de demências secundárias, demências adquiridas, se torna significante. Então isso significa que a gente precisa investigar a pessoa. Não tem como o médico só bater o olho na pessoa e dizer, é Alzheimer. Não é assim. A primeira coisa que a gente tem que fazer é investigar para tentar identificar se existe alguma doença adquirida capaz de justificar aqueles sintomas. Porque se tiver alguma doença adquirida, o tratamento envolve tratar a causa do problema. E aí não tem como fazer um resumo e dizer como é que trata só com um remédio, por exemplo. Vai depender da causa do problema. Por um outro lado, existe a possibilidade do médico investigar e não achar nada. Simplesmente a pessoa vai envelhecendo, o problema vai aparecendo, o médico examina a pessoa, o exame físico é normal, faz os exames complementares, os exames são todos normais, e mesmo assim a pessoa mantém uma diminuição progressiva da habilidade intelectual ao longo do tempo. Para esse tipo de demência, isso significa que a pessoa, na verdade, já nasceu com um problema. E o problema vai aparecendo mais na frente quando vai ficando mais velho. São doenças genéticas, a pessoa já nasce assim, mas que tem influência também do meio ambiente. Para esse tipo de demência, que são chamadas demências primárias, a mais frequente do mundo é a doença que todo mundo já ouviu falar, que é a doença de Alzheimer. Existem outros tipos, isso é muito importante de entender. Nem todas as demências são Alzheimer, existem outros tipos que são menos frequentes. E para a gente poder dizer se por acaso se trata de doença de Alzheimer ou algum desses outros tipos, a gente precisa acompanhar ao longo do tempo. E, na verdade, são as características do que a pessoa vai sentindo que fazem a gente poder dizer se se trata de doença de Alzheimer, ou demência frontotemporal, ou demência por corpúsculo de Levy, ou alguma outra.
Em relação à prevenção, o que a gente pode fazer é o que eu já tinha comentado da outra vez. O que a gente pode fazer para prevenir qualquer doença. Se todo mundo pudesse fazer essas coisas, talvez 80% das doenças desaparecessem da face da Terra. Que seria justamente poder fazer exercícios físicos com regularidade, ter uma boa noite de sono, tranquila, um sono reparador, diminuir estresse, aumentar a ingesta hídrica, ter uma dieta balanceada, natural, controlar fatores de risco de doenças do aparelho cardiovascular, como pressão alta, diabetes, colesterol, etc. Tratar doenças do coração, isso é muito importante, se por acaso a pessoa tiver. E além disso, no caso da habilidade intelectual, no caso das demências, é muito importante um detalhe, que é um negócio chamado de desafio intelectual. O que acontece? Todo mundo sempre pensa assim, para Alzheimer é bom, é palavra cruzada. É bom, durante um tempo. É importante entender que o que faz a gente poder manter a nossa habilidade intelectual é esse negócio chamado de desafio intelectual. Quando a pessoa começa a fazer, por exemplo, a palavra cruzada, nunca fez, no começo é difícil. A pessoa apanha, tem dificuldade, fica pescando lá atrás várias vezes para poder completar e vai fazendo ao longo do tempo e vai desenvolvendo sua habilidade, vai melhorando. Chega uma hora, depois de alguns meses, em que a pessoa já faz a palavra cruzada com o braço, a mão atrás das costas. Fica fácil. Então, isso significa que depois de algum tempo, aquela determinada atividade deixa de exigir da pessoa. E aí aquela habilidade diminui muito a sua capacidade de manter a pessoa intelectualmente saudável. O que faz a pessoa melhorar mesmo é aprender coisas novas, é fazer coisas novas, é quebrar a cabeça. Então, isso aí é importante para o cérebro. É parecido, mais ou menos, como se você fosse fazer uma academia, por exemplo. Na hora que a pessoa começa a pegar peso, por exemplo, fazendo um exercício para o braço, na hora que você começa a pegar o peso, dói, a pessoa fica cansada, sente desconforto no braço, e aí melhora, vai fazendo de novo, e é justamente esse estresse, essa agressão que vai acontecendo ao músculo do braço, por exemplo, quando você vai pegando peso, que faz o próprio organismo ir desenvolvendo o músculo. E aí o músculo vai crescendo, vai aumentando, a pessoa daqui a pouco fica forte. Então isso é semelhante para a habilidade intelectual, é o desafio intelectual. Se de repente a pessoa for pegando peso e ficar sempre com o mesmo peso, depois de algumas semanas o peso não vale mais nada. Então é exatamente igual para o cérebro, a pessoa precisa fazer coisas novas, precisa se desafiar. Isso daí faz com que a pessoa desenvolva um negócio que é chamado de reserva intelectual. Então a pessoa que tem uma reserva intelectual grande, a pessoa que aprende coisas novas, quebra a cabeça, isso na verdade não previne Alzheimer, mas isso aí faz com que as doenças, as demências apareçam de forma mais tardia, a pessoa fica bem durante mais anos. Se o negócio for aparecer, é mais tarde. Então, em si, ela não previne, mas ele faz a pessoa conseguir ficar mais tempo bem. Dicas de saúde com o Dr. Henrique Brito Alencar, médico neurologista. Você que é empresário e empresária, anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Só na Rádio FM Padre Cícero você encontra programação educativa e religiosa de qualidade, pacotes promocionais com grandes quantidades de chamadas, horários de grande audiência, bonificações e valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco, 3512-2000. Faça parte desta família, seja apoiador cultural desta missão FM Padre Cícero. Pois é, pessoal, o coronavírus não matou ninguém ontem, embora tenha um registro de morte de antes de ontem. A média de morte por dia no Juazeiro é de 1,2. Semana passada era de 1. É a questão da estabilidade. Mas de casos novos, a média de casos novos é 98 casos por dia. Semana passada era de 111, quer dizer, diminuiu 11% no Juazeiro do Norte. Está diminuindo também tanto mortes quanto casos em Barbalha e em Crato. Isso é muito bom. Em relação ao Ceará, também excelente em relação ao Ceará, porque o número de mortes notificadas, que não significa exatamente no mesmo dia, mas que foi notificada essa semana, é em torno de 13 mortes por dia nessa semana. Semana passada era 23, houve uma diminuição de 40% em todo o estado do Ceará.
Casos novos é que não houve uma melhora não, porque quando se faz novos testes se descobre mais, né? Em torno de 1.295 casos novos por dia. Fez só aumentar em relação à semana passada, que era 1.079. Agora, a morte dia mesmo, por data, está em torno de 12 mortes por semana no estado do Ceará, que significa uma morte e meia. Um dia morre uma pessoa, outro dia morre duas no Ceará. E Juazeiro um pouquinho melhor, né? Porque é em torno de uma pessoa por dia. Tem dia que não morre ninguém, tem dia que duas, tem dia que uma. Então, realmente está melhorando, por isso que está havendo essa terceira fase. Vai começar no dia 1º de setembro, a terceira fase. Nós estamos na segunda fase de abertura pela vigilância sanitária e vai entrar na terceira fase, que é a abertura de comércio e essa questão das igrejas, que já poderia ter missa. É uma questão local da Diocese do Crato, que está revendo, está pensando nessa situação. Por enquanto, só a partir da terça-feira, dia 1º de setembro, as visitas aos santuários. Por meia hora você entra, faz sua visita a Jesus Eucarístico, mas não vai ter abertura ainda de missas, por enquanto. E a visita ao horto, como a gente já falou, não pode ser feita ainda, pois tem vários fatores que podem complicar a situação. Porque, afinal de contas, 112 casos novos por dia não é brincadeira. Temos que continuar tendo cuidados, claro que sim. Mas breve as coisas vão voltando ao quase normal, né? Ou ao novo normal. Bom, em relação à atividade física, que como o doutor Henrique falou, é uma das coisas importantes para a saúde das pessoas, tanto para a parte mental quanto para a parte física. Vamos ouvir uma dica de atividade física com o professor de Educação Física, Renan Torquato. Olá, meu nome é Renan Torquato e eu venho com mais uma dica de saúde para você. Sabia que descansar é tão importante quanto treinar? Os nossos músculos não crescem durante a execução dos exercícios, e sim após o treino, quando o corpo está em repouso. O descanso é fundamental, pois auxilia na recuperação muscular, não só para a hipertrofia, como também para o aumento da força muscular, prevenção de lesões e adaptações, assim como possibilita um treino com maior intensidade, pois ocorre uma oxigenação das células musculares, auxiliando na recuperação das fibras e acelerando todo o processo. Sabemos que muitos são os prejuízos para a saúde quando há falta de descanso para o corpo. Não podemos fugir desse ponto quando há um descanso inadequado do treinamento. Os problemas relacionados ao desempenho físico são os primeiros a aparecerem, e entre eles podemos citar a queda de rendimento, as dores musculares frequentes, o não desenvolvimento muscular, os altos níveis de cortisol, entre outros. Enquanto dormimos, o nosso corpo produz hormônios que são essenciais para os tecidos e músculos, elimina toxinas e acelera o metabolismo. Ter boa noite de sono também é fundamental para a hipertrofia. Durante a noite, enquanto dormimos, o nosso corpo produz o GH, um hormônio do crescimento, que é produzido em menores quantidades na fase adulta, mas que tem um papel significativo. Esse hormônio é responsável por otimizar a regeneração muscular e é liberado apenas durante o sono. Então, não respeitar o tempo necessário de descanso vai produzir o efeito contrário do desejado, e não é isso que queremos. Descanse e tenha ótimos resultados. Essa foi minha dica de hoje. Meu Instagram é renantorquato28 para qualquer dúvida. Um abraço e até logo. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero e aquelas cabines para testagem
testagem rápida para a Covid-19 serão desativadas também nessa terça-feira, dia 1º, viu? Em vários locais, todos os locais de Juazeiro. Esses testes rápidos só acontecerão a partir do dia 1º de setembro nas UBS. A Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte fez essa informação do cancelamento dessas unidades básicas. Aliás, as unidades básicas continuam. O que vai acabar a partir do dia 1º são as cabines de testagem rápidas para a Covid, que tinha nos Franciscanos, Limoeiro, no Bairro Socorro, no Frei Damião. Elas serão desativadas. O motivo é a redução significativa da demanda por testes nessas cabines. Então, os testes serão realizados por meio de agendamento com as equipes de saúde da família de cada bairro, que farão a triagem dos pacientes que se enquadram nos critérios determinados pelo Ministério da Saúde. A unidade Sentinela continua atendendo diariamente de 7 da manhã até 10 da noite. A partir do dia 1º, portanto, serão reabertos 3 ambulatórios noturnos, também com realização de testes rápidos para a Covid-19, na UBS do bairro São José, na UBS do bairro Salesiano e na UBS Frei Jeremias do bairro Franciscano. Todas funcionando de segunda a sexta, período noturno, de 17 horas até 21 horas. Dicas de saúde na FM Padre Cícero. Sou Péricles Vasconcelos, médico clínico. Estou aqui com Paulo Sérgio, o operador de som, e o telefone 3512-2000 para a sua participação. A vida é um dever, vamos cumpri-la com alegria. Deus nos chama porque nos ama e nos quer felizes. Utilize o bom humor para neutralizar a sua tensão e a sua raiva dos problemas. Assim a vida passa a ter sentido. Devemos ter objetivos ideais e devemos ter calma, paciência, alegria, que são dons de Deus, né? Dons do Espírito Santo de Deus. Vamos continuar com o Dr. Henrique Brito, neurologista. Doutor Henrique, você também trabalha no Hospital Regional do Cariri, que é o hospital de referência para a Covid-19. E a nossa percepção é que está diminuindo os casos de coronavírus aqui no Cariri. Como está o Hospital Regional do Cariri? Doutor Henrique, confirma essa nossa impressão que está diminuindo os casos? Essa é uma boa pergunta e todo mundo com certeza fica pensando nisso daí, né? Com todo o terror da imprensa geral, né? Relacionado à doença, com certeza todo mundo pensa nisso daí e fica esperançoso, né? Pedindo para que realmente isso aí aconteça. Em primeiro lugar, é importante entender que eu não posso falar pela direção do hospital, né? Em nome do hospital. Na verdade, eu não tenho essa autoridade de jeito nenhum, tá? Mas eu posso lhe dizer a minha opinião pessoal, é o que eu vejo no dia a dia. E eu lhe diria que nós temos a mesma opinião, a mesma percepção. A percepção de todos é que realmente vem havendo uma grande diminuição do número de casos. É claro que a doença não desapareceu, é claro que isso não diminui a importância do problema. E o hospital, o governo do estado, vem fazendo tudo o que é possível e vem conseguindo oferecer um padrão de assistência muito bom para a população em geral. Mas realmente a gente percebe essa diminuição. Então, tanto o número de casos está diminuindo, né, dos que chegam no hospital, quanto também dos pacientes internados. E isso, inclusive, está permitindo o hospital e o governo do estado começar a desmobilizar os leitos que inicialmente foram definidos, né, para tratar o coronavírus. Eles são desnecessários. Teve uma época, não agora, algumas semanas atrás no hospital, onde ficavam muitos leitos vagos, a equipe toda pronta, as UTIs totalmente equipadas, totalmente prontas, o governo gastando dinheiro, pagando os profissionais, com tudo prontinho lá, mas não tinha paciente para ficar nesses leitos. Então isso aí fez com que fosse iniciado algumas semanas atrás um plano justamente de readaptação, né, de desmobilização desses leitos. Então está nesse processo aí, realmente todo mundo nota isso e o hospital, o governo vem se adaptando a essa redução realmente do número de casos. Provavelmente por isso o governo do estado vem capitaneando aí junto com as prefeituras, né, esse plano já de reabertura do comércio, né, essa
tentativa de fazer as pessoas e a sociedade voltar para o padrão que existia antes, né? Muito bom, a gente fica feliz de saber, né, que está diminuindo essa doença desgraçada, não só aqui no Cariri, no Ceará e na maioria das regiões do Brasil e do mundo todo. Mas isso não quer dizer que acaba, né? Diminuir não é acabar. Estamos aguardando as vacinas e que elas façam realmente a imunidade de todos. Doutor Henrique Brito, muito obrigado por tudo que você nos ensinou nesta manhã. Suas considerações finais sobre as doenças neurológicas para a gente saber lidar com elas e, se possível, até evitá-las, doutor Henrique. Pois não. Em relação às doenças que o neurologista trata, se eu pudesse dar um conselho para a população em geral, né, era de não perder tempo. É como eu comentei naquela hora lá do AVC. Quando as pessoas têm uma dor no peito, todo mundo já corre logo para o hospital do coração, para o hospital qualquer, em busca de atendimento, porque suspeita que é um infarto. E isso aí fez com que o tratamento das doenças do coração tivesse um grande ganho. Porque ninguém fica cozinhando a doença em casa, ninguém fica esperando a doença piorar em casa, as pessoas correm logo. E isso aí faz com que os cardiologistas consigam tratar as doenças do coração com muito mais facilidade. Já quando as doenças são do domínio da neurologia, os sintomas não são sintomas tão chamativos quanto dor. Às vezes acontece dor sim, mas normalmente é uma dormência, é uma diminuição da habilidade de um braço, de uma perna, de uma destreza, é uma dorzinha de cabeça que as pessoas consideram comuns. Então são sintomas às vezes que não são, para as pessoas em geral, né, tão chamativos assim. Isso faz com que as pessoas percam tempo. As pessoas acham que vai passar, acham que vai melhorar. E só costumam procurar o neurologista quando é o último apuro, quando já não aguenta mais, quando já está passando muito mal. E para todas as doenças da medicina, isso é uma regra básica. Quanto mais cedo você puder investigar, diagnosticar a causa do tratamento e fazer o tratamento específico para aquela causa, né, maior chance da pessoa ficar bom. Então, ficar curado, ou de controlar o problema, de fazer a pessoa ficar bem. Então, se eu pudesse lhe fazer uma recomendação a você que está em casa, seria isso, de quando sentir algo de diferente, perceber que se trata de algum problema que diz respeito à neurologia, procure a ciência cedo, porque você tem condições de ficar bem. Doutor Henrique, quais os locais de atendimento para os ouvintes que estão, né, assistindo e querem lhe fazer perguntas pessoais, né? Local de consulta do doutor Henrique Brito. Pois não, doutor Péricles. Eu atendo em 2 locais. É no Hospital São Vicente, em Barbalha, no setor de ambulatórios, e também no consultório do Crato. Fica numa clínica chamada CETIC. Fica no centro do Crato, na rua José Carvalho, número 234. O telefone de lá é o 3523-2664. Obrigado. Muito obrigado, doutor Henrique Brito, por sua participação. Agradeço demais, e dos ouvintes da FM Padre Cícero também, doutor Henrique. Mais uma vez, doutor Péricles, gostaria de agradecer a oportunidade de estar podendo falar para as pessoas, para a população em geral. Gostaria de agradecer a oportunidade também dos ouvintes, né, que pararam para escutar um pouco. Espero ter podido ajudar e eu me coloco à disposição, tanto do senhor, quanto da rádio, quando das pessoas estão em casa, para tentar ajudar no que for possível. E lhe dizer que neurologia parece realmente essa doença meio, esse ramo da medicina assim meio difícil de palpar, né, distante, umas coisas que ninguém entende, mas na verdade não é bem assim. Tem condições da pessoa se tratar e ficar bem, na grande maioria das vezes. E eu fico à disposição. Muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço, doutor Henrique, meu amigo doutor Henrique Brito Alencar. Vamos agora ouvir uma dica de boa alimentação, não é? Com a nutricionista Valdeliz Borges. Ingestão diária de água. Doutora Valdeliz. Olá, eu sou Valdeliz Borges, nutricionista clínica, e estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje é como aumentar a ingestão diária de água.
Não é novidade, né, que além de contribuir para um bom funcionamento do organismo, ela atua de maneira direta em todas as áreas do corpo. Entre diversos benefícios e funções, podemos citar proteção de tecidos corporais, controle da pressão do corpo, transporte de oxigênio, hormônios, eliminação de produtos indesejados, participação nos sentidos corporais, regula a temperatura. Isso é uma lista imensa. Com a ingestão diária de pelo menos 2 litros de água, que são 8 copos médios, é possível eliminar muitos problemas de saúde, como hipertensão, cálculo renal, dores de cabeça, musculares e até mesmo problemas estéticos, como pele ressecada, cabelos fracos, celulites, tá? Então, a falta de água no organismo pode levar a uma desidratação, fadiga, constipação, câimbras e outra série de problemas de saúde. Não se esqueça que é fundamental beber água durante todo o dia e não apenas no momento da sede. Com essa importância toda, a necessidade da ingestão constante, eu preparei algumas dicas para ajudar vocês. A primeira delas torna-se água aromatizada. Pode pegar uma quantidade de água, deixar na geladeira e aromatizar. Pode usar hortelã, cravo, canela, alecrim. Pode utilizar até alguma fruta e aí vai despertando um pouco mais esse sabor. A dica mais comum é aquela que tenha sempre uma garrafinha por perto. Por mais que não sinta sede, mas sempre que vê a garrafa ou o copo, vai lembrar e vai tomar seu copinho de água sim. E coloque metas também, é muito importante. Até o meio-dia você vai tomar tanto, vamos dizer que 1 litro, 1,5 litro. À tarde é um pouquinho mais quente, você consegue mais outra quantidade. Tá? É muito importante. Existem muitos aplicativos também. Porém, você pode em um momento de trabalho, algo do tipo, desligar o aplicativo e não tomar água. Dessa forma, você vai estar criando uma rotina, o que é extremamente importante. E logo, logo isso vai se tornar um hábito. Não esqueça da água diariamente. Contem comigo para o que precisar. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero. Você sempre tem aqui conosco dicas para viver melhor. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbio 17:17. Faça parte do clube de amigos da Rádio FM Padre Cícero, colabore com esta obra de comunicação da nossa região, continuando promovendo o bem. Faça seu cadastro como amigo da rádio. Você nos ajuda a levar uma programação que educa, evangeliza, informa e anima todos os dias, 24 horas. Saiba como ser um amigo da rádio, um amigo, uma amiga, ligando ou enviando uma mensagem de texto ou voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube dos Amigos, que é 3512-5824. Clube dos Amigos, 3512-5824. Juntos somos mais amigos. Vamos agora para a dica de saúde mental. Autocrítica com o psicólogo Robson Salles. Olá, bom dia. Sou Robson Salles, psicólogo, terapeuta cognitivo, comportamental e psicólogo clínico. Vim aqui para falar com vocês em uma dica de saúde mental. Pessoal, olha só, hoje vim falar com vocês sobre algo muito importante que acontece na nossa vida e que muitas vezes nós não nos damos conta. A autocobrança. Nós muitas vezes nos cobramos demais. E nós nos esquecemos de nos respeitar, de respeitar os nossos limites, de respeitar aquilo que nós somos, aquilo que nós realmente temos de limites em nossas vidas, em que nós somos, o que nós somos realmente. É preciso se conhecer para ter limites. É preciso saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Aprender a dizer sim. E mais importante que isso, aprender a dizer não. Não na hora certa, não na hora exata,
pois muitas vezes nós dizemos sim e acabamos nos negligenciando, acabamos nos deixando para trás. Ame-se, diga sim para você, diga sim para a vida, diga sim para o amor próprio, diga sim para os limites, diga sim para o autoconhecimento. Esse foi o nosso Dicas de Saúde Mental de hoje. Até a próxima. Para mais dicas, siga-nos também nas nossas redes sociais. No Instagram, você nos encontra no @psicólogo Robson Sales. Até a próxima. Dicas de Saúde, FM Padre Cícero. Eu e o Paulo Sérgio estamos aqui conduzindo. Daqui a pouco a missa, Santuário Sagrado Coração de Jesus e toda a programação. Eles fazem um show, Gerlândio Ângelo, toda a programação da sua FM Padre Cícero. Pois é, pessoal, a situação do coronavírus melhorando, mas ainda presente e alguns cuidados se faz necessário. No Ceará a situação está boa, tem 3 estados no Brasil que a doença ainda está pegando mesmo, aumentando, tem 12 estados que estão estáveis, número de casos não sobe muito, não desce muito, e tem 12 estados brasileiros que está diminuindo tanto as mortes quanto os casos novos de coronavírus, entre eles o Ceará. O Ceará está diminuindo as mortes bastante mesmo. Ontem, todo o estado do Ceará não teve um registro de morte. Quer dizer, não teve um registro aqui em Juazeiro, mas foi de uma pessoa que o óbito foi na sexta-feira. Então, em todo o estado do Ceará, não teve registro de óbito. No mundo, nós já temos mais de 24 milhões e 700 mil casos de coronavírus, mas com já mais de 16 milhões e 200 mil recuperados no mundo. No mundo todo já teve mais de 830 mil mortes por coronavírus. O país que mais tem coronavírus são os Estados Unidos, mais de 6 milhões de casos, com a mortalidade de mais de 184 mil e recuperados mais de 3 milhões e 100 mil. O Brasil é o segundo país em número de casos, mais de 3 milhões e 840 mil. O segundo também em número de mortes, mais de 120 mil, infelizmente. Vidas perdidas por esse vírus, coronavírus. E recuperados no Brasil, mais de 3 milhões e 6 mil pessoas recuperadas do coronavírus. O quarto país em termos de morte é o México, mais de 63 mil mortes. A Índia tem mais de 62 mil mortes. Interessante que a Índia ela tem mais de 3.400 casos com 62 mil mortes. E o México tem apenas 585 mil casos e tem mais mortes do que na Índia. Isso significa a questão do sistema de saúde e outros fatores sociais, como saneamento básico. É isso também que faz do Brasil, não só do México, mas também o Brasil, uma situação muito crítica e uma quantidade enorme de óbitos. A esperança é a vacina. A vacina que pode chegar em dezembro ou em janeiro. Ela já está sendo testada, 3 tipos sendo testados em São Paulo e outros estados. Já está na fase 3 e esperamos que seja reproduzida, seja feita para toda a população, no mundo todo, inclusive a nossa, né? É a nossa esperança. Em relação à abertura, vou só confirmar o que eu falei no início do programa. A abertura das igrejas não é para missa, a partir do dia 1º, terça-feira, é apenas para visita dos santuários, por no máximo 30 minutos. As igrejas abrirão, você pode entrar dentro da igreja, visitar Jesus Eucarístico. Mas para missas ainda não. Estamos esperando o bispo diocesano dar a normalização para missa que
segundo o decreto estadual, pode ser com 50% da capacidade dos santuários, né? Se o santuário cabia, vamos dizer, 1.000 pessoas, que seja com 500 pessoas. Se cabia, vamos dizer, 200 pessoas, uma igreja menor, cabia 200 pessoas, ficar só com 100 pessoas, 50%. Mas ainda não, viu? Ainda, pelo menos aqui no Cariri, Diocese do Crato, não. Fortaleza já vai ter, a partir do dia 1º, a abertura das igrejas. E várias dioceses, não só do Ceará, mas de outras regiões do Brasil, também a abertura. Algumas já tem igrejas, viu? Já tem igreja católica funcionando, igreja evangélica funcionando, igreja católica também, mas não aqui, na Diocese do Crato ainda não. Vamos aguardar, né? Com esperança, com fé. Eu me despeço, eu agradeço ao Paulo Sérgio, sempre aqui conosco, nos ajudando, e você ouvinte. Próximo domingo estará aqui o Dr. Marcelo Cruz, médico cardiologista, para falar sobre o infarto agudo do miocárdio, que é outra coisa que mata bastante, porque nós já vamos entrar em setembro, que tem a campanha Setembro Vermelho, cuide do seu coração. Então vocês vão ficar daqui a pouquinho com a missa transmitida na sua rádio e